Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os minutinhos que nós tiramos do nosso dia para estarmos juntos em oração pessoal com a Palavra de Deus. É o que a gente fala. Se você tem condições, tem tempo, tem o que for para poder fazer a sua oração pessoal com a Palavra de Deus sozinho, glória a Deus, não deixe de fazer. Mas se você quer uma ajuda, quer alguém como um companheiro, temos aqui vários companheiros no canal da RCC BH para que possamos fazer juntos, um ajudando o outro, um impulsionando o outro, um animando o outro, porque é assim que nós vamos chegar na vontade de Deus. Só não podemos deixar de fazer, porque sem a oração pessoal a nossa alma vai minguando, a gente vai ficando sem forças, porque a palavra de Deus é o nosso alimento de cada dia. Louvado seja Deus pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Já peço para você se inscrever no canal para curtir toda a grade de programação que a RCC BH oferece para você. Por exemplo, o nosso café da manhã reforçado. Estamos falando aqui de alimento, né? Aqui, meu filho, não tem ninguém fraco não, porque você começa logo de manhã com um santo por dia, com o terço, com a Lexia Divina, com a Santa Missa, com o Padre Gilson, e tanto no YouTube quanto no Facebook da RCC BH. Ou seja, é a maneira da gente começar o dia, começar a semana de trabalho, abertos e disponíveis para a proposta de Deus para a nossa vida. Amém. Hoje, irmãos, dia 14 de dezembro. Estamos já na segunda-feira da terceira semana do Advento. O Advento tá chegando, a vela tá aqui acesa, você tem a sua coroa aí, vai ter 3 velas acesas. Aqui nós temos uma que representa tudo aquilo que a gente está procurando experimentar. Hoje é dia também que celebramos a memória de São João da Cruz, um santo muito importante. Eu quis trazer uma frase dele, olha que bonita. Não fazer e não dizer o que Cristo não diria e não faria se ele se encontrasse na situação em que eu estou, tivesse com a idade e com a saúde que eu tenho. É o que nós estamos aqui na Lexia Divina procurando descobrir o que Jesus faria se tivesse na minha situação, na minha idade, na minha saúde. Vamos ver que Jesus é esse que vai nascer, que vamos celebrar o nascimento no Natal. O texto de hoje, irmãos, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Mateus 21, 23 a 27. Convido você já a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu lugar aí tranquilo e calmo, para que possamos realmente entrar na presença de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. É o salmo de hoje. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai esse momento de oração e toda a minha vida. Amém. A Lexia Divina é um método de oração com a palavra em 4 degraus que vamos percorrer juntos. O primeiro degrau espiritual é o da leitura do texto. Vamos procurar perceber o que é que o texto está dizendo. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes,
também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então entrar na cena, tentar imaginar essa cena, o contexto daquilo que o texto está nos dizendo. Estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo São Mateus. Se você voltar aí a página, vai ver que o contexto qual que é? Jesus entrou em Jerusalém, como a gente sabe, montado no jumentinho, em que as pessoas gritavam Hosana, reconhecendo Jesus como rei. Logo em seguida ele vai expulsar os vendilhões do templo. Depois os cegos e os coxos vêm até ele, fica lá no templo. Volta para Betânia, para dormir em Betânia, onde vai ter o jantar. Depois, no outro dia, de manhã, ele amaldiçoa a figueira e fala: tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Esse é o versículo 22, um pouquinho antes do versículo 23, que vamos começar a refletir. Olha o que está por trás disso tudo. Então Jesus voltou ao templo, é assim que o evangelho de hoje começa. Ele voltou ao templo e ensinava. O que Jesus estava ensinando? Vai imaginando aí, eu acho que ele estava falando dessa fé no coração, desta oração, desses dar os frutos, aquilo que ele estava vivendo ao longo desse dia. E aí, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele. Quem eram os sumos sacerdotes? Os sumos sacerdotes, meus irmãos, era uma casta em torno de 200 famílias que eram responsáveis pelo sacerdócio dentro do templo de Jerusalém. E assim então eles se achavam os legítimos mediadores entre o povo e Deus. Nós é que somos os sumos sacerdotes. E quem eram os anciãos do povo? Os anciãos do povo eram uma elite econômica, intelectual daquela época, não necessariamente os mais velhos, que formavam aí o Sinédrio. Então eles perguntam aí sobre a questão da autoridade. Com que autoridade? Quem te deu tal autoridade? Quem te deu tal autoridade? Como se fosse assim, nós recebemos de Deus, e você? Mas eles já sabiam a resposta. Na hora que a gente vai lá no texto de Nicodemos, Nicodemos começa falando: mestre, sabemos que tu és Rabi, que é mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Eles já sabiam. O povo também já sabia, já tinha reconhecido quem é esse que fala com autoridade. Mas eles se sentiam no dever de questionar, como os representantes oficiais de Deus, questionar o que Jesus estava fazendo. Destruindo o templo, né, os vendilhões do templo, amaldiçoando a figueira, que história é essa? E Jesus então usa dessa técnica, né, tão antiga, tão efetiva, a técnica de responder a uma pergunta fazendo uma outra pergunta. E Jesus então pergunta sobre
o batismo de João. Olha que maravilha, né? Às vezes a capacidade de fazer boas perguntas é o melhor argumento. Então vou fazer uma pergunta e vou te perguntar se o batismo de João vem do céu ou vem dos homens. João aqui, João Batista, o primo de Jesus, aquele que aparece muito nessa época do Advento, porque com seu batismo ele anunciava a vinda de Jesus, pregava a conversão, preparava os caminhos do Senhor, reconheceu Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então parece que no primeiro momento Jesus está fugindo da pergunta, mas não. Na verdade, qual que era a lógica de Jesus? Se eles reconhecem que o batismo de João vem de Deus, então aquele a quem João apontava também vem de Deus. Ou seja, Jesus também vem de Deus. Agora, por outro lado, se eles não reconhecem que João Batista é o precursor e vem de Deus, então aquele que João Batista anunciava, que é o próprio Jesus, eles também não vão acreditar. E Jesus assim mostra que quem se achava o representante legítimo de Deus, na verdade não sabia nada sobre o plano de amor e salvação que ele tinha preparado. O que é que eles respondem então, diante desse questionamento de Jesus? Não sabemos. Mas não é que eles não sabiam. Não sabemos é um modo de dizer que eles não querem responder. Por quê? Porque eles não acolheram João Batista e também não querem acolher Jesus. Se tivessem acolhido João Batista, teriam buscado a conversão como aquele povo e teriam se voltado para o reinado de Jesus. Mas eles preferem se calar, omitir. O silêncio é cúmplice do seu modo de agir. Por quê? Por medo do povo. Medo do povo. E Jesus, então? Também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas. Como é que Jesus vence esta armadilha? Com a autoridade que vem da palavra. Ele usa essa autoridade que vem da palavra para calar a falsa autoridade daqueles que se sentem os únicos enviados por Deus. E assim nós já vamos para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou descobrir o que eu tenho a ver com isso. O que é que Deus tem a me falar pessoalmente com esse texto? Vou me colocar na posição aqui dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo e vou me perguntar, será que eu acredito na palavra de Jesus? Será que eu acredito que a palavra de Jesus é dada em nome de Deus? Esta palavra que estamos meditando na Lectio Divina, que meditamos na missa, que escutamos no grupo de oração, esta palavra tem mudado a minha vida? Ela é para mim uma palavra de salvação que vem me salvar? É uma palavra de conversão? Por que é que eu não me converto então? Por que é que eu estou escutando, reconheço que esta palavra é palavra de Deus e não deixo essa palavra mudar a minha vida, mudar a minha alma, mudar o meu coração? Será que eu penso que a palavra de Deus é para os outros, que a promessa de Deus não é para mim? De que adianta ouvir a palavra de Deus, então, sem acolher essa palavra como uma palavra de Deus?
e experimentar e colocar em prática na minha vida? Ou será que eu tenho aqui a palavra de Deus apenas, a palavra de Jesus apenas como uma ideologia que eu posso escolher o que eu vou aceitar e o que eu não vou? Como uma autoajuda, como uma motivação meramente humana? Ou será que eu até percebo que esta palavra é uma palavra de salvação, mas não quero dar o braço a torcer por orgulho, por autossuficiência, por arrogância, atrás de uma desculpa de que eu sempre fui assim, de que a minha família é assim, justificando o apego aos erros do passado? Mas a palavra de Jesus continua sendo a boa nova, que traz alegria para aqueles que escutam e a põem em prática. É por isso que eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui. E assim já vamos entrando no terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou começar dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço agora que esse Jesus que vem nascer, que eu vou celebrar, não é apenas uma ideologia, mas é Deus. Que a palavra de Jesus que eu estou ouvindo hoje é uma palavra que vem purificar a minha alma e que tem força para transformar a minha vida, Senhor. Reconheço a tua autoridade, reconheço o teu poder naquilo que está no versículo anterior. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Sim, Senhor, quero ter esse momento de oração agora, quero ter esse momento de intimidade, quero experimentar o poder da sua palavra na minha vida. E para isso eu permito, Senhor, eu reconheço, Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Esta palavra é palavra de vida, é palavra de salvação. Vem, Espírito Santo, e penetra na minha alma com essa palavra. Vem, Espírito Santo, e abre os meus olhos e abre o meu coração. Vem, Espírito Santo, e permita que agora, pela oração, pela fé que o próprio Deus me dá, eu possa experimentar que essa autoridade vem do céu. Como aquelas pessoas que diziam que essa autoridade, que autoridade é essa? Como Nicodemos que disse: ninguém faz o que tu fazes se não vem de Deus. Eu quero experimentar o que tu fazes, Senhor, e permitir o que tu queres fazer na minha vida hoje. Não quero ter a coragem, Senhor, de apenas ouvir e não me lançar, de apenas saber, escutar e não experimentar, de apenas ler e não colocar em prática aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Essa promessa de conversão, essa promessa de João Batista de preparar o caminho do Senhor, essa promessa de endireitar as veredas e trilhar, pautar a minha vida, o meu ano, a minha semana, o meu dia, de acordo com aquilo que o Senhor sonha desde toda a eternidade, para que eu possa experimentar e colocar em prática. Vem, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Eu reconheço que essa autoridade, esse poder que eu estou experimentando agora vem do Senhor. Aleluia. E assim já entramos no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que a palavra de Deus se torna vida na minha vida. E eu quero que a gente viva esse momento com o finalzinho do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lectio Divina volta amanhã, se Deus quiser.